Olá, olá, olá! Bem-vindos ao meu canal Plantas da Natália. Hoje vamos falar de umas belezas que eu tenho muitas, porque eu tenho coisas para fazer. Vocês gostam de suculentas? Vocês conhecem aeoniums? Aeoniums, uma espécie de suculentas sem picos nenhuns e muito lindos. Dizem que existe 40 variedades dos aeoniums, mas cá para mim há muito mais. Só eu tenho não sei quantos, pronto, deve ter 20 ou um pouco mais, acho que mais, por isso garanto que há muitos mais do que 40. Porquê? Porque eles próprios fazem mutações e depois sempre aparece nova espécie. Ou pessoas, selecionadores, conseguem juntar umas com outros e fazer depois espécies novas lindíssimas. A minha ideia hoje é fazer umas coisas e acho que não vou conseguir despachar-me muito rápido, por isso eu espero que vocês podem ir buscar um chazinho, um café, uma água e acompanhar o que eu vou fazer. Mas antes de fazer uma coisa, gostava de apresentar para vocês algumas espécies minhas que eu tenho. Olha, vejam esta beleza. Vejam esta beleza. Eu vou fazer assim. Eu tenho uma tábua muito boa para essas coisas e ela permite-me virar elas com muita facilidade. Vou mostrar esta beleza. Vou mostrar esta beleza. Olha, ela quando passa por mim, não é aeonium, é um colo canino variegata. Tem um cheiro, você nem quer saber. Mas a ideia hoje é falar dos aeoniums. Pronto, vamos mostrar. Vou mostrar o canariense, o nome desta lindeza, canariense. As folhas do canariense é muito carnudas, bem grossas e todas peludinhas. Parece um veludo. Ele é muito lindo, lindo, lindo. Ele é verdinho e folhinhas dele tem algumas listras, tem algumas risquinhos clarinhos. Eu vou pôr aqui mais perto para vocês verem por perto. Agora vejam o tamanho minha cabeça e o tamanho desta planta, esta roseta. Sim? Ainda bem que a minha cabeça não é assim grande. Mas do outro lado, se vocês olham bem o que está aqui, quem está aqui, os filhotes. Os filhotes desta beleza. Vamos contar. 1, 2, 3, 4. Aquilo que eu consigo ver. Algum tempo antes eu já tentei separar os filhos desta mãezinha ou deste paizinho. Pronto, paizinho porque é o aeonium, sim. Mãezinha porque é planta. Tentei separar, mas depois deixei esta ideia, porque eu acho que eu não ouvi o tronco nenhum aqui, mesmo filhotes tiveram assim o tronco muito pequeno, o tronquinho, e eu tinha medo de separar. Agora também não tem muito, realmente também não tem muito, mas eu gosto de ter várias plantas. Eu gosto de ter várias plantas porque já me aconteceu morrer algumas plantas e eu não tinha uma suplente. Eu adoro ter pelo menos 2 plantas e esta eu não tenho. Por isso, tenciono hoje separar alguns filhotes. Não sei se todos, se separar só um e ter mais uma planta. Agora começa calor e este calor é um pouco pesado para elas, para suculentas, aeoniums, e tenho medo para não perder e quero ter mais uma plantinha. Pronto, agora tenho aqui uma régua só para vocês verem e para eu também ver, porque por acaso até agora não foi ver. O régua tem 30 centímetros, vamos ver aqui, vamos ver mais ou menos, não precisa certo. Então esta planta tem mais do que 30 centímetros, vamos ver. Olha, ela realmente é lindíssima e vou mostrar outra, vou mostrar mais uma, por acaso hoje tenho mais verdinhas do que vermelhas aqui para mostrar, mas não é só para mostrar, elas todos aqui
por uma única razão. Eu quero separar, eu quero tirar filhotes, alguns, e meter elas no outro substrato, nos vasos pequenos. E para isso ela está aqui dentro de casa todos. Pronto, está aqui um Orion. Está aqui um Orion. Aqui os filhotes dele. Aqui os filhotes dele. Esta linguagem é um pouco engraçada, mas quem está a lidar com suculentas sabe o que quer dizer. Os filhotes dele que eu ajudei ele a produzir. Quando eu comprei esta planta, ela estava pequenina, devia ter o tamanho desta, um pouco maior, ou desta. E eu tirei a roseta, tirei aqui as folhas no meio da roseta para obrigar o aeonium a dar os filhotes. Na altura eu estava ainda uma iniciante e comprei várias aeoniums mesmo e fiz este prosseguimento como todos que eu comprei, quase como todos. E não vou dizer que fiquei muito contente, porque isso já foi na altura de começar mesmo o verão, já estava muito calor e algumas não resistiram. Mas a maioria deu certo e pronto, vocês vejam que eu tenho aqui os filhotes deste aeonium grande, ele deu aqui várias filhotes, não vou conseguir contar porque já está aqui também netos. Pronto, estou a brincar mesmo, mas não estou a brincar. Está aqui, se vocês vão ver, é aqui já várias à volta desta roseta maior. Há várias filhotes, sim. Estas aqui já maiorzinhas e vou conseguir separar elas com facilidade. Não é a mesma coisa que canariense. Com canariense vai ser mais complicado e não sei se outra vez não vou desistir de fazer isso. Mas aqui por acaso o tronco já está assim bem durinhos e tem alguns centímetros e vou conseguir fazer isso com facilidade. Porque a planta já começou a ficar muito inclinada, já perdeu a forma, já vai tipo descair do vaso e não é nada para descair do vaso. A ideia é ela crescer mais assim direitinho, ereto. Por isso, pronto, mais uma, está na lista, está na fila, mas o pior que eu tenho para fazer, bem pior, não vou dizer pior, mas é mais complicado que eu tenho para fazer, e isso tem mesmo muita urgência, esta planta. Isto é mesmo, tem muita urgência, olha, é pesado e é complicado. Trouxe aqui mesmo ele como suporte, porque ele já está a cair do vaso. Eu chamo ele um trombudo, porque eu não sei como chamar isso, não sei que tipo de planta cresceu, pronto, isso realmente é aqui, cabeça em cima da cabeça. E eu acho que eu não fiz nada, esta vez a natureza fiz mesmo sozinha, ele dar tantos filhos e netos e tudo isso. Foi a oferta do Rosário, obrigada, obrigada, foi a oferta dela. E na altura eu já não estava a fazer decapitações dos aeoniums, na altura não fiz. Já, então deixei ela crescer, deixei crescer a planta e a planta cresceu daquela maneira que agora eu não sei por onde eu tenho que começar, porque aqui há muitos que tenho que separar. Vamos ver. Ela está aqui num suporte, porque senão ela vai cair mesmo para o chão, vai tombar para o chão. E para proteger ela está aqui, não sei nome deste aeonium, não vou mentir, vocês sabem que eu com nomes não sou muito amiga dos nomes, mas também nem é isso. Eu já tinha posto fotografia do aeonium nos vários grupos, nos grupos onde nós identificamos, ajudamos umas ou outras a identificar as nossas plantas, se nós não sabemos o nome, porque muitas vezes compramos e mesmo planta não identificada, compramos porque gostamos e depois não sabemos o nome. E depois, como há muitas variedades, garanto que há muito mais do que 40, perguntamos pessoas mais sabias, perguntamos daquelas que já têm muita experiência a trabalhar com aeoniums, principalmente. E o que disseram pessoas, senhoras, disseram que
há uma mistura aqui. Há uma mistura de um canariense, daquele que eu já mostrei para você, de um canariense com um outro eônio. E daqui surgiu esta espécie. Pronto, daqui estas folhas têm alguma pelugem, não tem nada a ver com canariense, mesmo o canariense é mesmo muito tipo um veludo. Aqui, se tocar, dá para perceber, há uma pelugem assim mais fraquinha, mais curtinha, mas nota-se bem. Pronto, esta planta acho que já está cansada de ficar assim como ela está, porque eu já estou muito tempo a adiantar, e se preciso realmente ter tempo para fazer isto, porque preciso ter olhos para não fazer à noite, e eu trabalho, e depois do trabalho, depois já é muito tarde. E realmente eu queria fazer um vídeo para mostrar para vocês, aproveitar tudo no mesmo tempo, fazer o vídeo, cortar a planta e enraizar. Pronto, esta planta cresceu realmente cresceu muito, porque quando eu recebi ela, não sei, já não lembro se ela já foi oferecida para mim do Rosário como raiz, se foi sem raiz, mas também não interessa, porque ela em princípio enraiza bem. E então ela já deu aqui muitos filhotes mesmo, muitos filhotes, e vejo aqui também já está netinhos, não é só filhotes, e eu vou ter a ver como vou tirar. E vou começar por ela, mas também queria mostrar antes disso mais uma beleza, já é outra cor. Não podia não mostrar, porque esta planta é uma planta que adoro. Um eônio, um dos meus principais, que eu gosto muito mesmo. Gosto deles todos, adoro eles todos, mas ele merece atenção. Vamos ver aqui. Está aqui, ele logo chegou a casa com o suporte dele, porque não é fácil. Pronto, também posso pôr aqui, vamos ver, não sei se não dá para ver, tem que ficar aqui, pronto. É o meu ciclópio, quando eu recebi ele, é também oferta do Rosário, obrigada. Ele tinha o tamanho mesmo assim ou mais pequeno ainda. Foi no final do verão, e eles no verão estão mais juntinhos, rosetas. Então ele estava uma cor assim muito diferente, mais clarinha, pronto. E não tinha nada a ver com a imagem que ele tinha depois. Porque agora é uma planta linda. Mas se vocês vão ver ele no topo, quando ele vai ter a roseta mais do que 30 centímetros, mais ou menos a roseta que eu já mostrei, esta verdinha canariense, isso é que vai ser uma coisa do outro mundo, realmente. Se querem ver, acompanhem os meus vídeos. Eu tenho um vídeo, acho que tenho vários vídeos. Tenho um vídeo onde eu mostro o ciclópio quando ele estava cheio das folhas, quando a roseta dele estava no maior. Depois, como eu não me queria dar os filhotes, eu adorei ele muito e eu não podia perder esta possibilidade de reproduzir ele. Como eu já estava a dizer, eu adoro ter plantas duplicadas, triplicadas. No caso, se uma coisa acontece, para ter uma planta, gosto de oferecer plantas por mesma razão, porque se depois a minha planta por uma razão pode morrer, pronto, espero que não morrem, mas às vezes também acontece, mesmo com pessoas que percebem das plantas, e eu não sou assim muito especialista. Já estou a ligar com elas bastante tempo, mas claro que nunca sabemos tudo, sim? E por acaso esta planta é lindíssima e estava linda logo, linda, e eu retirei folhas de roseta. Eu não decapito plantas completamente, não. Já não lembro se é fixe, acho que não. O que eu estou a fazer, estou a tirar no meio estas folhas todas, deixo folhas à volta e depois de algum tempo a planta do aônio dá os filhotes. No meu caso deu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui o sexto foi para a Sandra. Sandra, olá. Espero que o seu aônios, seu ciclópio, o nome dele é ciclópio, vai ser ainda melhor do que o meu. O que não é fácil, mas pronto, espero que sim. Tirei um filhote para ela, para oferecer, uma senhora muito simpática.
e gosta de plantas, eu gosto de oferecer ou vender as plantas para as pessoas que gostam das plantas. Eu não gosto de vender se eu sei que a pessoa não vai cuidar da planta, se a pessoa vai ter a planta algum tempo até ela morrer e depois vai comprar a outra, pronto, daquelas pessoas não me interessa muito. Eu gosto quando pessoas gostam de plantas como eu, assim não me importo oferecer para pessoas plantas. Por isso assim, o meu ciclópio também vou tirar algumas rosetas e depois vou mostrar como pôr, enraizar. Só queria mostrar e falar sobre ele um pouco. Tenho um vídeo como eu fiz tirar folhas da roseta, o vídeo completo mesmo, onde mostro tudo e explico tudo. Por isso não percam aquele vídeo, porque não sei se eu vou fazer agora mais destas coisas, como eu já tenho várias, eu não tenciono fazer mais, mas por acaso às vezes tenho pena, porque já me aconteceu alguns eónimos, umas perder e umas florir. Quando ela está a florescer, esta planta eónimo é uma planta, quando está a florescer, pronto, tchau cacau, vamos perder, se não é a planta inteira, vamos perder a roseta. Uma planta, tenho aqui monocápricas, plantas monocápricas. Pronto, eu antes nem conhecia esta palavra, mas quer dizer que quando a planta está a florescer, vai morrer a roseta. Mas não quer dizer que a roseta não vai dar alguns filhotes e assim vamos continuar como espécie. Mas quando já me aconteceu também perceber na altura certa que ela vai florescer e retirar mesmo cortar a roseta, e assim já temos possibilidade de manter a planta e não perder a planta. Mas também já me aconteceu que eu tirei e fiz e depois a planta queria florescer na mesma, e por isso fiz não fiz, eu perdi a planta na mesma. Pois os sementes também podemos deixar ela florescer e depois, como sementes, replantar. Só que eu acho que isto dá muito tempo para fazer, deixa depois. E só se elas crescem num jardim e realmente depois reproduzem-se como sementes sozinhos, espalham-se e depois elas crescem-se, ok, está bem. Mas de resto eu acho que dá muito trabalho. É mais fácil sempre retirar uma roseta e plantar, enraizar. E temos uma planta. Elas normalmente crescem bastante rápido, conforme da espécie. Umas espécies é muito mais lentas do que outros. Mas por causa o meu ciclópio cresceu muito rápido. Pronto, temos aqui mais algumas eónimos, porque eónimos já há diferentes. Eu falei do flor, sim? Então vejam aqui, eu nem percebi como trabalho, chego a casa e às vezes, pronto, para regar sempre tenho tempo para regar, mas depois às vezes não consigo dar atenção, não consigo perceber às vezes na altura. Olha, e este lilipad é que vai florir e vai florir todas as rosetas, quer dizer que eu vou perder estas rosetas todas, mas está aqui debaixo, é da mesma planta, há mais rosetas que não está a florir ainda, por isso pronto, eu tenho mais lilipads, por isso também não estou assim muito tremer que vou perder a planta. Tinha medo de perder o ciclópio e daqui foi fazer a cirurgia para ele e deu certo. Ele é lindíssimo, o tronco dele é grosso. Pronto, imagina, para ter 6 filhos em cima de um tronco, devia ter forte, né? E nem consigo imaginar o tamanho se eu vou deixar eles todos. Se uma cabeça de uma roseta do eónimo do ciclópio tem assim largura, então imagina se vai ser o 6, por exemplo. O 6 não, agora é 5, porque um já foi para a Sandra. Por isso tenho a fazer, ainda por cima como vai o verão, e verão, pronto, é uma altura bastante crítica para os eónimos. E prefiro fazer aqui alguns cortes e ter algumas plantinhas novas e elas crescem depois muito rápido. Pronto, a nossa planta vai voltar outra vez, daquele aqui eu nem sei nome, vai voltar outra vez por cima. Olha, vai voltar por cima da mesa, para a cirurgia. Uau, é pesado.
Tenho aqui mais um aeonium, também não lembro o nome, olha, é que não lembro mesmo, é do Rosário. Um aeonium miudinho, está aqui variegata, com flores assim, com risquinhos brancos, amarelos, mas por acaso há aqui algumas rosetas que já perderam uma variegação. Acontece a mesma coisa com aeoniums. Já tenho aeoniums daqueles revertidos que antes estiveram mais coloridos e depois chega uma altura, elas próprias fazem-se reverter e ficam como foram pais delas, verdinhos, pronto, ou só uma cor sem cores misturadas. Pronto, já estou a falar muita, mas podemos começar a fazer uma coisa. E temos ter uma ferramenta bem forte, quer dizer forte, que corta bem. Eu vou tentar cortar com aqui essa coisinha, não sei como se chama isso, mas gosto muito disso. Gosto disso para as minhas árvores. E vou aproveitar isto aqui, porque corta bem, isso eu já sei, que corta muito bem. Vou cortar mais próximo do tronco desta planta. Olha, também não é muito fácil, você sabe que não é muito fácil entrar aqui e ver como cortar, mas... Pronto, vamos ver, aqui estas partes é para tirar, normalmente pessoas deixam alguns dias para secar, para serrar aqui o caule. Eu também vou deixar, só vou mostrar numa como vou pôr na terra, mas agora vou continuar a cortar, ok? Vou continuar a cortar, já que eu comecei, tenho que fazer, porque a planta realmente já precisa, ela já, não estou a dizer que ela está a sofrer, mas ela já está muito pesada e tenho que aliviar um pouco ela. Estas folhas mais de baixo eu vou tirar, porque eu vou tirar mesmo por razão que elas depois vou para dentro da terra e vou apodrecer-se, eu vou meter mesmo com folhas. Por isso vou tirar, elas vão secar e pode-se plantar elas, nem precisa fazer hoje, nem precisa fazer amanhã, pode-se fazer daqui 3, 4 dias, há quem deixa isso mesmo alguns dias e depois enraiza, põe para enraizar. Se vocês querem fazer logo, eu muitas vezes faço logo. Já há muito tempo não enraizei aóniums, porquê? Porque eu vendo plantas no mercado e aóniums, vamos dizer, não é assim muito planta que não vejo muito interesse de pessoas para esta planta e eu não quero separar elas assim só para levar para o mercado e depois pessoas não comprarem ou comprarem, pronto, não é por aquilo que eu quero, vamos dizer assim. E prefiro que elas ficam todos juntos e tenho muitos aeoniums daquelas tipo cabeça em cima da cabeça e depois mais uma cabeça e fica muito lindo, fica muito giro. Só que esta já ficou toda pronto, não sei, toda descaída. Vamos ver aqui, vejam. Ela está deitada. Ela, como eu já estava a dizer, uma trombuda. Eu não sei como chamar ela, outra maneira, porque realmente está aqui estas folhinhas secas, é para tirar. Estas folhinhas secas é para tirar todas. Eu vou juntar aqui estas rosetas todas. Vou fazer aqui para elas lugar, depois mostro elas todas. E agora vou continuar a cortar. Não vou cortar mesmo muito perto do tronco. Vou deixar assim meio centímetro. Se há a possibilidade de fazer assim, faço. Porque quando eu vou cortar, isto é óbvio que é um sítio onde pode entrar os fungos, bactérias, sim, doenças. Por isso também convém pôr canela. Pôr a canela ou pôr o pó do carvão. Ou pôr o pó do carvão também pode-se fazer para a ferida sarar mais rápido. Mesmo se eu posso não pôr nada, mas assim não vou regar a planta alguns dias. Para sol, como dizer, para ar, secar a planta, secar as feridas e depois já vou regar.
Olha, realmente não estava à espera que eu vou conseguir fazer isto hoje, mas vou fazer. Pronto, e vamos ver o que tem a ver esta planta com esta planta grande. Vamos ver aqui pequenina. É filhote pequenino, é um filhote maiorzinho, pronto, é a mesma planta. É a mesma planta. Eles cuidadinhos já não tiveram espaço aqui para ficar todos como deve ser. Por isso eu acho que fiz muito bem cortar. E logo vou mostrar para vocês. Pronto, assim vocês vão ver. Já sabem, eu vendo plantas no mercado, não envio pela Coreia, não envio pela transportadora, não tenho tempo, não tenho espaço do tempo mesmo nenhum, não tenho possibilidade, não tenho prática a fazer embrulhos. Mas vendo no mercado e vocês podem ver os meus vídeos todos. Eu posso enraizar praticamente todas as plantas minhas para a venda, se consigo falar com a pessoa e combinar. Mas normalmente para o mercado eu levo plantas pequeninas, nos vasos mesmo pequeninos ou nos vasos médios, por preços bastante sensíveis, porque elas crescem e eu prefiro vender elas do que ficar com elas todas porque eu não tenho espaço. Por isso podem encontrar-me no mercado do Estou, primeiro, terceiro domingo, ou no mercado da Fuzeta. Pronto, não vou mais porque também não tenho necessidade e para mim isso é um hobby. Eu gosto de ficar no ambiente do mercado, gosto de falar com pessoas que gostam das plantas, gosto... Pronto, a ideia é essa, né? Não é bem vender porque não se vende assim tanto. Mas pronto, se vocês gostam de uma planta, falar comigo, combinar, eu posso enraizar qualquer uma planta e depois a gente combina o resto. Pronto, já tirei aqui várias e estou a ver se vou continuar, se vou deixar, posso tirar aqui mais uma ou não vou tirar uma, não sei, tenho a ver. Está aqui uma ainda bem grandinha, porque tenho aqui mais pequenas e se calhar para dar ela assim mais à vontade de crescer, eu vou cortar mais esta. Vou cortar mais esta e acabou. Para hoje já não vou ela cortar mais. Deixo ela assim. Vou tirar estas folhas. Pronto, para serar. Quando tiro folhas dá para perceber que as folhas é bem carnudas e depois é bem sumosas. Onde tiro folha, pronto, está aqui um suco, está a sair. E o que eu depois fazer com ela? Depois, não vou, como eu já estava a dizer, não vou hoje fazer mais nada com ela, já fiz muita coisa. Ela está feia agora, como dizer feia? Ela não está feia, mas o aspecto como ela está a crescer não está nada bom. Ela está a tentar cuidadinha já aqui com raízes aéreas que ela já produziu, segurar-se da terra para realmente não saltar do vaso. Eu vou tirar plantas todas do vaso, ainda está na altura certa, ainda consigo fazer. Ele deve ter raízes já bastante bem grandes. Por acaso eu não tenho em si raízes muitas grandes, mas pronto, já deu para ver esta planta já adulta, já tem raizinhos bastante bons. Vou retirar tudo, vou endireitar ela. Pode ser que junte mais aqui alguma planta, para não ficar aqui vaso pobrezinho. Em princípio vou ter que mudar o substrato, acho que a planta e os filhotes chinitinhos dela já comeram o substrato, tudo que é para comer. Acho que já comeram aqui vitaminas, nutrientes. Vou dar para ela uma terra bastante drenável. Os suculentos e aoaniums, numa terra nativa delas, elas crescem muito nas Canárias e elas gostam de crescer nas subidas. Se vocês conseguem fazer para elas um ambiente assim parecido no seu jardim, se você consegue plantar elas assim numa inclinação, elas vão se reproduzir muito mais rápido do que nos vasos, isso é lógico. Nos vasos normalmente vocês podem pôr espécies variegatas, porque elas é mais sensíveis, precisam de ser mais protegidas, estão mais sensíveis para sol e também de chuva. E por isso variegatas mais é para vaso. O resto daquelas espécies é mais fortes. Podemos pôr mesmo no jardim, mas
vou dizer logo para vocês. O aeônio é uma planta, na minha opinião, e não só na minha, é uma planta 100% de rua. Uma planta que quer ficar na rua. Pronto, não é dentro de casa. Não é dentro de casa. Ela não vai ter dentro de casa, ela vai sobreviver. Ela não vai viver dentro de casa, ela vai sobreviver. Por isso, um quintal, uma varanda, um jardim, um sítio com bastante luminosidade, mas vocês têm que proteger a planta, proteger do calor intenso de hora de almoço. Quer dizer, a partir de mais ou menos meio-dia até 5 horas, a planta tem que estar na meia sombra. Ela não pode receber aquela luz direta e muito forte. O que pode-se dizer mais das plantas destas, dos aeônios, vamos falar mais. Vou pôr ela no chão, ela já aqui não faz falta no momento. E vou retirar aqui umas rosetas. Ou vou tirar uma só, porque a minha ideia é tirar outros. Esta aqui, por enquanto, ela está bom e podem crescer ainda um pouco. Que mais crescem, depois eu vou ter mais facilidade em realizar com um tronco mais alto. Por isso não vou tirar. Vou deixar elas aqui. Do outro lado, tu também arriscar muita, porque começa muito calor. Começa muito calor e já me apodreceu um aeônio velour. Parecia muito bonito, muito lindo, lindo, lindo. Um dia para outro ficou com podridão, uma doença dos aeônios, pronto, tá bom, do calor e apodreceu mesmo. Eu tentei ainda e consegui salvar algumas rosetas, também já tenho outro velour, por isso tá bom, isso para mim também não é assim grave. Vou tirar só aqui uma roseta, só para mostrar para vocês. Vou tirar aqui uma rosetinha. Elas por acaso já todos bem grandinhos. Bem grandinhos, vamos ver. Lindo, ele é lindo. É só lembrar como ele está. E se vocês vão ver os meus vídeos, eu depois na descrição vou deixar os links dos vídeos quando ele estava como uma cabeça, como uma roseta muito grande, quando ele estava no seu maior, no seu melhor. E depois vou também mostrar o link do vídeo para vocês verem como eu fiz para obrigar ele a ter estes filhotes todos. Pronto, você viu? Cortei e deixei meio centímetro aqui no tronco. Não cortei completamente para cicatrizar, para cerrar bem a ferida e para não ter depois, pronto, a entrada para os micróbios, para doenças todas. Mas logo eu vou pôr aqui a canela, vou pôr canela também aqui nos tronquinhos estes pequenos, por acaso você viu, ele já é bastante grosso, aqui o tronquinho já é bem grosso. E agora a altura, pode ser que já é um pouco tarde, agora já é quase final de maio, já começa calor. Podia fazer isto mais cedo, mas nunca tinha tempo para isso. Mas espero que tudo fique bem. Para mim parece que elas já começam a fechar, que elas começam a entrar na dormência. Pronto, se vocês vão ver a planta, a roseta começa a ficar assim mais fechada. E aqui dá para ver muito bem no meio. Parece que ela cresce, aqui os tronquinhos crescem, mas a roseta começa a fechar-se, ela começa a ficar assim mais para dentro. E agora ela ainda não, mas chega um dia que elas ficam assim todas assim, mesmo muito fechados. E depois aquelas folhinhas secas, pronto, estas folhas vou secando e para vocês saberem, podem deixar elas lá mesmo assim, folhas secas, não retirar. A planta protege-se assim com folhas secas do calor
E quando elas vão entrar na dormência, a dormência, pronto, no início de junho, assim mesmo na dormência, e vou ficar na dormência até o final do verão, vou ficar quase até o final do verão ou até o final de setembro, e por isso este período, o período quando elas dormem, olha, há umas pessoas que realmente não regam elas completamente, deixam de regar. Eu não consigo fazer isso, mesmo que eu percebo que se calhar tem de ser assim, eu nunca deixo de regar. Eu rego com menos frequência, rego elas menos, porque acho que o nosso calor é mesmo muito calor, muito calor. E eu sou uma pessoa que gosto de água, eu não consigo não regar elas. Pode ser que estou a fazer mal, mas por acaso, pronto. O interessa não afogar a planta, porque todos os ciclos dentro do aeónio, na altura de dormência, ficam parados e a planta não consegue beber esta água, e daqui, pronto, estas doenças que podem aparecer. Por isso pronto, não vou dizer não regar completamente, daqueles 3 meses, sim, junho, julho, depois julho, agosto, setembro, 3 meses. Acho que isso é um pouco muito, né? Um pouco muito, olha. Se calhar se a planta está no chão mesmo, elas vivem muito bem no chão, se calhar se a planta no chão mesmo, ela é capaz de aguentar quando já tem raiz, sim. Mas quando a planta está no vaso, e eu acho que vai ser muito complicado mesmo não regar. Por isso rego mínimo. Pronto, vou mostrar aqui filhotes que tirei, 3, há umas com aqui o caule maiorzinho, outros com caule mais pequeno, 3, 4, 5, opa, filhotes, 6, 7 e 8, está aqui 8, elas vão para o lado aqui. Daqui 2 dias eu vou plantar elas nos vasos. Vou dar conta daquela maisinha, o paizinho. Esta também, se calhar vou ter que tirar mais alguns, mas por enquanto deixo em paz. Vou tratar aqui o Orion, já que estou aqui a falar com vocês, logo vou aproveitar. Pronto, como vocês já viram, reparou, elas são todas aeónios, todas por acaso foram chegar à minha casa mais ou menos na mesma altura, só que há umas, quando os troncos crescem muito, o ciclópio tem tronco, a altura agora, não sei, 30 no 30, mas pronto, 20, porque aqui já não se considera tronco, já aqui é os filhotes dele, aqui começam os filhotes dele, e aqui o final, pronto, 20, 25 centímetros. Há outros que não crescem com esta velocidade, conforme, né? Como elas crescem? Elas sempre estão cheias aqui das folhas, começam secando, a planta cresce. E nós normalmente temos de tirar as folhas. Só quando, eu estou a dizer, quando elas já entram na dormência. As folhas podem se deixar, é mesmo para proteger do calor. E no verão temos de dar para elas alguma sombra, meio sombra. Podem ficar de manhã ou podem ficar à tarde com luminosidade bastante, 4 a 6 horas ou mais. Só que na hora do almoço elas devem estar protegidas. Pronto, mesma coisa no inverno. No inverno eu tenho umas capas, não sei como se chama isso, eu já não lembro. É umas capas que protegem do frio, porque é uma planta que a terra dela é mesmo, onde elas crescem, é mesmo no calor, ela está habituada os tempos assim quentes. E frio elas não aguentam. Há umas aeónios que conseguem aguentar menos 5 graus negativos, pronto, mas só algumas espécies. A maioria não. A maioria 10 graus positivos é a temperatura, o mínima para elas, pode ser ainda. Pronto, nós temos aqui menos, temos aqui 4, 3. Elas aguentaram-se muito bem, só que eu sempre estava a temer que podemos ter alguma geada ou mais frio, assim, vento frio, e eu tinha que comprar capas térmicas, sim, capas térmicas, e foi 1 ou 2 vezes estava a pôr em cima delas.
Pronto, mas ela está aqui também protegidas, não é assim muito expostos mesmo, está um pouco protegidos na varanda, por isso, mesmo assim eu andei à volta delas um pouco com medo que elas morem do frio, morem, se calhar não morem, mas podiam estar queimados. Lá no norte de Portugal é muito mais complicado do que aqui no Algarve nós não temos assim este problema, mas mesmo assim também temos zonas mais frias, por isso vou tirar aqui. Olha, estou a tirar aqui maiorzinhos, porque tenho aqui pequenotes que não conseguem, pronto, crescer, é por causa dos mais pequenos mesmo, dos maiores mesmo. Vou tirar aqui maiorzinhos, pronto, e vou mostrar como isto ficou. Pronto, vamos ver, aqui esta planta foi decapitada quando eu comprei, o tronco estava aqui, eu tirei a roseta, e depois cresceram estes filhotes. Isto é um filhote que já deu filhotes, pronto. Por isso já tirei aqui três. E isso tudo foi um ano passado, não foi muito tempo. Estas plantas parece que não, mas crescem muito rápido. Pronto, isso é o meu Orion. Vejam, pronto, a diferença é sempre diferença das folhas e tudo. Vamos ver aqui estas folhas. Esta folha tem um aspecto, esta é mais arredondada, ainda por cima o Orion tem aqui um risquinho também mais claro, tem um risquinho mais claro e o aspecto da roseta é completamente diferente. Por isso eles todos lindos, cada um lindo à sua maneira. E esta beleza também, não sei como eu vou endireitar ela, se calhar se for outras pessoas diziam, olha, cortar aqui, enraizar aqui esta parte direitinho e deixar o tronco. Pronto, é uma opção. E ele depois vai dar outra vez filhotes. E assim, vamos dizer, matar dois coelhos ao mesmo tempo. Mas não sei, não vou fazer isto agora com vocês, porque a minha ideia era tirar filhotes. E vou mostrar aqui o substrato. O substrato é assim bem solto. O substrato é aqui, eu tenho aqui os pedrinhas de argila, tenho aqui os pedaços do carvão, tenho aqui mistura de substrato para suculentas, porque eu quando comecei comprava sempre substrato para suculentas, agora não é por isso, porque eu já percebi que o interessa não é, quer dizer, o principal não é substrato, o principal o cuidado que nós demos para a planta. Rega principalmente. Por isso, vou deixar também assim como está e depois vou continuar a tratar. Queria ainda separar alguns filhotes de canariense. Ele ocupa muito espaço para mim, ocupa mesmo muito, a minha problema é espaço. Ele ocupa mesmo muito espaço. E vou tirar aqui mais um, porque eu vejo que ele está aqui, fica todo aqui torcido e vou tirar ele. Pronto, não vou, quer dizer, vou lembrar onde está, porque elas são diferentes. Pode-se dizer que elas de longe parecem iguais, mas não, elas são todas diferentes e até tenho sorte de lembrar estes nomes todos, sim. Porque muitas vezes eu não sou nada a pessoa que lembra os nomes, não sou assim muito organizada para dizer que eu agora começo-me a organizar um pouco. Para pôr identificação nas plantas, porquanto fazer vídeos, se calhar muitas pessoas não conseguem perceber como eu não lembro nomes. Pronto, não lembro. Às vezes não lembro. Aquilo que para lembrar, lembro. Aquilo que não para lembrar, não lembro. Paciência. E eu estou aqui na internet, eu estou aqui no YouTube para ter prazer realmente. E uma vez comecei a fazer o vídeo, comecei a me chatear. Comecei a fazer o vídeo e não conseguia pronunciar, mesmo que tinha por escrito o nome de uma planta. Fiz uma vez, fiz segunda vez, fiz muitas vezes e depois no final diz, olha, eu não me vou chatear e não vou fazer o vídeo. Pronto, acabei para não fazer o vídeo e agora tenho assim a minha ideia. Isto para mim dá prazer
tratar as minhas plantas, dá prazer falar com vocês, dá prazer fazer vídeos para vocês, vídeo para quem não sabe ainda das plantas, para pessoas perceberem que plantas elas gostam. Eu gosto de suculentas, eu gosto de colos e eu gosto de outras descâncias. Eu gosto muito mais plantas, só que o problema temos saber parar no sítio certo, porque o espaço não é uma coisa que consegue-se assim fazer assim maior. Temos nós ficar contentes com aquilo que temos e temos nós habituar-nos, pronto, daquele espaço, e nossas necessidades devem ter assim vamos dizer, embalançados, ou uma balança assim, porque se vamos ter muitas plantas e não vamos conseguir dar conta delas, vai ser assim chato. Eu tenho muitas plantas e às vezes também tu parar e tu dizer, olha Natália, o que tu estás a fazer? Tu estás a interar, porque elas crescem. Quando elas pequeninos, quando elas crescem, elas começam a crescer mesmo muito. E daqui, às vezes, começa a dor de cabeça. Pronto, isso é vasos, substratos, terra. Pronto, esta planta comigo, até agora, por uma razão. A minha mãe vem aqui de férias e ela adora plantas. E ela viu estas plantas ano passado, quando elas foram pequenas. Vamos dizer assim, pequenas, porque esta planta cresceu no dobro, não, ela cresceu 4 vezes ou 5 mais do que ela estava uma planta pequena e ela cresceu muito. E minha mãe, quando eu diz a ela que quero vender a ela, para desocupar o espaço, para pôr lá outras plantas, né? E ela diz, não Natália, mas ela é bonita, ela é linda. Sim, pois eu sei. E quando olho para ela, eu olho para ela e principalmente olho para o vaso todo e acho que posso mesmo própria dizer parabéns. Acho que posso mesmo dizer parabéns porque eu adoro composição. Tanto esta planta como esta cresceram muito. E esta planta de um lado e do lado contrário é linda. Só que pronto, o espaço, e ela cresce e vai crescer, e está aqui os filhotes. Vou tentar agora separar, porque já um dia estava com uma tesoura na mão e não consegui fazer, não é porque não queria. E agora também não sei se consigo, porque é muito complicado chegar aonde eu quero chegar. E se calhar podia ser mais fácil se eu tirasse planta daqui do vaso, mas também não quero tirar ela porque ela está bem posta, ela está bem enraizada e tenho medo de magoar planta e ela agora, pronto, para não fazer mal à planta. E em princípio um dia eu fico com um filho, um ou dois, fico com 2 filhotes e a planta vai para a venda. E a planta vai para a venda, alguém fica com planta grande com muito espaço que pessoas têm, e eu fico com plantas pequenas, daqui a um ano elas crescem grandes, por isso, para mim, eu não perco nada. Eu gosto que pessoas também vão ter uma beleza desta, acho que há pessoas que merecem mesmo. E está aqui folhinhas secas. É para tirar elas, para não criarem fungos e bactérias. Pronto, eu falei que não se tirar folhas secas quando elas entram já na dormência. E nesta altura é que deixar estas folhas para proteger de vaporização. Pronto, o que ainda não esqueci de falar sobre esta planta. Tenho aqui uma espreitadela. Os principais regras para esta planta, para aeoniums. Rega moderada, não é só quando eles dormem, nos outros estações do ano. Rega moderada, podemos regar muito bem, até a água não sair da drenagem. Eu estou a ver que a planta precisa regar, mas não reguei por causa de que trazia ela para dentro da casa, não queria que ela pingasse. Mas com o peso do vaso consigo saber que ela precisa regar. Rega abundante, a água vai sair e depois vocês vão esperar para o substrato secar completamente. Normalmente, pronto, não se consegue dizer quanto tempo demora. Pode demorar uma semana, pode demorar mais, conforme no sítio onde ela fica.
apanha mais luz, apanha mais sol, apanha vento, o vento também seca, assim. Por isso, assim, substrato deve estar seco para você regar outra vez. Mas quando rega, não tenha pano de água. Rega mesmo muito, rega para a água sair toda. E não precisa pôr os pratos aqui debaixo, não vale a pena. Se querem pôr os pratos para não pingar para chá, ok, podem pôr. Mas não esqueçam, depois de regar, a água vai escorregar e vocês vão deitar fora aquela água, assim. Isso é uma regra. Depois, o solo, o substrato deve ser bem drenado. Eu já mostrei para vocês, bem drenado, bem solto, com pedacinhos. Eu utilizo muita terra debaixo das alfarrobeiras, é uma coisa magnífica, como matéria orgânica. Gosto muito e recomendo, pronto. Não utilizo só água, não utilizo só substrato para suculentas, não utilizo porque queria trazer aqui para dentro para mostrar para vocês. Ele muitas vezes seca muito rápido, parece estar a fazer assim uma coisa muito compacta. E depois quando rego é muito complicado regar, porque a água não quer entrar para dentro. Tem que se regar mesmo bem, a água às vezes sai para fora e não rega a planta. A planta fica seca na mesma. Por isso eu gosto de fazer, misturar. Até às vezes quando não tenho substrato para suculentas, não há problema, eu não me chateio com isso. Eu já expliquei para vocês e já vi jardins muito bonitas com, não estou a dizer o terra vegetal, mas com um substrato normal ou até com terra vegetal, desde que a terra não é assim daquela toda assim muito amarela. Tem que ser drenável, como eu já expliquei, não é substrato que deixa depois planta bonita, é que nosso cuidado, pronto, temos de ter os limites na água, temos de ter luminosidade para a planta como deve ser. Esta planta não é uma planta que quer muito adubo, cuidado com o adubo para geônimos, ok? Cuidado com o adubo para geônimos porque eles podem ficar prejudicados. Esta planta na natureza dela não está habituada a adubos. E por isso, pronto, no tempo, quando ela vai crescer, vocês podem adubar, não exageram só. Esqueci mais uma coisa, pronto, adubo. Poda, eu já mostrei como podar. Podar para quê? Pronto, podar para dar uma forma bonita, pode-se deixar assim. Só que eu quero ter mais uma planta, como eu já expliquei, uma planta suplente. No caso, espero que não aconteça, no caso acontecer uma coisa, preciso ter uma planta suplente. Eu tenho esta planta só uma única e quero ter mais. Vou mostrar a folha, vamos ver a folha. A grossura da folha é meio centímetro. A folha muito suculenta, tem muito suco dentro. Muita fofa com risquinhos. É o meu canariense. Tiro aqui as folhas de baixo porque eu quero tentar chegar pelo menos tirar 1, 2 filhotes. E não é fácil porque ele não cresce como o outro. O outro, folhas de baixo secam e ele cresce assim para a altura. Este aqui, pronto, já estou a meter o dedo não sei aonde e mesmo assim, e se calhar não vou utilizar esta ferramenta, ela aqui não entra. Tenho aqui uma faca e vou tentar, já outra vez fiz a mesma coisa, estava a tentar e depois baixei os braços e deixei ela em paz, a planta. Mas vou fazer agora. Afinal, não é assim fácil como eu estava a pensar fazer com faca. Opa. Você viu? Quase não tenho tronco nenhum, mas vou ter que tirar aqui algumas folhinhas. Vou tirar algumas folhinhas e fica uma plantinha pequena. Vou pôr assim mesmo na terra, no substrato.
e esperar para enraizar. Pronto. E aqui vou pôr o ciclópio, é só aqui pôr a canela, meter no substrato para ele ficar assim bem, pressionar aqui um pouco e depois deixar 2 dias sem regar. Pode regar logo, mas só manter umidade, não precisa regar muito e pôr na sombra, ok? Então, muito obrigada quem assistiu o vídeo até o final, muito obrigada quem gosta dos meus vídeos, muito obrigada aos meus subscritores, agradeço a vocês todos, com vocês cresce o meu canal e até a próxima. Põe em comentários qualquer dúvida eu vou responder, põe em comentários, põe em gostos, não esqueçam, põe em gostos e você não custa nada, para vocês não custa nada e eu fico toda contente. E tchau da minha parte e tchau da parte das minhas belezas todas. E depois logo com calma vou ver se consigo tirar mais um filhotinho, porque não é muito fácil mesmo entrar lá para o meio desta selva aqui. Tchau, tchau, obrigada. Gosto muito de vocês. Tchau, tchau.